É com muita alegria no coração de estarmos aqui nessa tarde e, pela misericórdia de Deus, nosso pastor nos deu oportunidade de trazer a palavra, celebrar a Santa Ceia, e estava orando, pedindo que Deus viesse falar conosco. E Deus já estava falando, irmãos. Deus já estava falando já durante a semana. Deus estava falando comigo, Deus estava falando com pessoas, né? Os irmãos sabem que eu trabalho de motorista de Uber lá em Pelotas, e sempre Deus dá uma oportunidade de falar a palavra de Deus. E eu creio que Deus já estava preparando a mensagem para aqui, né? Eu cheguei aqui, me veio tudo aquilo que foi falado, me veio na mente, né? Me veio na mente para mim repassar aos irmãos. Então nós falamos, geralmente nós estamos pregando, e todas as igrejas estão pregando muito a vida de Jesus. E tem que pregar, porque Ele está voltando. Mas algo interessante também, que não podemos deixar, irmãos, de pregar a doutrina da palavra de Deus, e também fazer com que as pessoas entendam que doutrina é um conjunto de ensinamento bíblico. Existe a doutrina, né, bíblica, e existe também usos e costumes, que é do homem. Então, eu antes de começar a falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração, para não ficar somente nas minhas palavras, mas a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Aleluia. Amém? Todos encontraram, amados? A palavra de Deus é que nos liberta, irmãos. Palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar da palavra e entender a palavra. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio. Amém? Até aqui, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Então, meus amados, a carta que foi escrita, que existia, foi escrita ao apóstolo, que existia dissensões entre os irmãos no meio da igreja de Corinto, da cidade de Corinto. Havia divisões, dissensões, porque um ensinava de uma maneira, o outro pregava mais, vamos dizer, eufórico, o outro pregava mais lento, o outro cantava mais, o outro orava mais. Então o pessoal começou a se dividir. Eu gosto mais do fulano, eu sou mais para o lado de Paulo. Mas eu creio que Cefas. Então eles estavam se dividindo, havia uma dissensão, né? E hoje, irmãos, nos dias que nós vivemos, está havendo dissensões entre o povo cristão.
Porque tem diferença. Cristão, irmãos, a palavra cristão quer dizer seguidores de Cristo. Aqueles que seguem a Cristo. Quem segue a Cristo, segue a palavra. Quem segue a Cristo, não segue a doutrinas humanas. Quem segue a Cristo, segue a doutrina da palavra de Deus. Quem segue a Cristo, esquece a tradição. Imagina só, meus amados, se Jesus pregasse sobre tradição. Imagina só se Jesus pregasse aos povos e trouxesse um evangelho mediante as tradições. Como é que ia ser? Como é que ia ser, irmãos? A doutrina de Jesus não teria o êxito que tem tido até hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Há dissensões entre os cristãos hoje? Existem muitas igrejas evangélicas pentecostal, evangélicas neopentecostal. Então eu falava sobre isso com a passageira, sem saber começamos a conversar e eu comecei a falar sobre uma imagem que estavam mostrando, acho que era uma padroeira que estavam adorando. E eu disse, coitados, né? Pessoas chorando diante de uma imagem de escultura feita por mão de homem. Oh, meu Deus. Pessoas devotas ali chorando, clamando, crendo que foi aquela imagem que curou fulano, ciclano. As pessoas estão indo de cedo, as pessoas estão indo de mal a pior, conforme diz a palavra, enganando e sendo enganadas. Então, há dissensões, pessoas de fé estão adorando imagens. Uma outra coisa, eu disse, há igrejas pentecostais e neopentecostal. E ela disse, mas qual é a diferença? Porque eu sou evangélica faz 2 anos, eu não sei a diferença. Então eu vou lhe explicar. Neopentecostal é aquela igreja que prega a palavra, né? Mas que acrescenta alguma coisa. Neopentecostal, eles creem na unção de objetos. O neopentecostal, ele crê em ungir um objeto. Eu digo, uma vez uma irmã chegou e disse para mim, pastor, o senhor pode ir até lá em casa? Minha televisão não está querendo funcionar. E eu não sei o que está acontecendo, a minha geladeira também está ruim. O senhor pode ir lá ungir a minha televisão e a minha geladeira? E aí eu disse para essa irmã, sua televisão está doente? Sua geladeira está doente? Ela começou a rir, né? Não, por quê? Na minha Bíblia diz que a unção com óleo no Novo Testamento, está escrito no livro de São Tiago, capítulo 5, versículo 13, está escrito, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. E unja com azeite. E a oração, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E se ele houver cometido pecado, serão perdoados. Amém? É isso que a palavra de Deus ensina, irmãos. Agora imagina se eu, para agradar a irmã, eu vou ir lá, eu vou lá e vou ungir a televisão dela para ver se melhora. Está doente, está cheio de chuvisco, está com dormência. Né? Vou lá, vou ungir a geladeira para ver se melhora. Para agradar a irmã, porque aí no outro culto ela vai trazer uma oferta. Ela vai trazer um dízimo. Ela vai ajudar a igreja material, ela vai na igreja porque eu vou estar agradando. Irmãos, isso não é o evangelho de Jesus. Nós temos que crer no nome de Cristo. Aleluia. Nós não podemos materializar a fé, irmãos. Aleluia. As pessoas estão materializando a fé. As pessoas vão num lugar e pegam uma caneta ungida, uma rosinha ungida. Tem pessoas que vão em determinados lugares e pegam um vidrinho de óleo e levam para casa, e a pessoa não é consagrada para ungir ninguém. Aleluia. Não, mas leva esse óleo, tu chega lá,
Tu leva este óleo e unge toda a tua casa, unge os teus utensílios de casa, e depois no próximo culto traz uma oferta de R$100, que Deus vai te abençoar. Aonde está escrito isso? Não é o Evangelho de Cristo. Não é o Evangelho do Senhor. Nós temos que crer em Cristo apenas em espírito e em verdade. Aleluia. Tem pessoas que levam uma peça de roupa, irmãos. Neopentecostal, ele unge roupa, unge fotografia. São materiais. Pois é. Lá no Saravá também. Eles fazem a mesma coisa. O Evangelho de Jesus, irmãos, se você tem uma pessoa doente na família, se você tem uma pessoa doente, vá à igreja e dê o nome da pessoa. Diga para o pastor, ora pelo fulano de tal, que é meu parente, está precisando, está doente, está enfermo, ora por ele. Bastou, irmãos. Não precisa levar uma roupa ungida, não. Não precisa ungir fotografia. Não precisa ungir chaves. Unge apenas aquele que está doente. É isso que a palavra ensina. Ungir, se houver alguém entre vós doente, unja com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Amém? Queridos, são tantas coisas que estão acontecendo, por isso que eu falei anteriormente que nós estamos pregando a vida de Jesus, mas estamos esquecendo que as pessoas estão enganadas, estão se enganando, estão sendo enganadas. Nós temos que crer apenas em espírito e em verdade. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7, que vai falar sobre tradição. Marcos, capítulo 7. E essas palavras aqui, irmãos, quem falou foi Jesus. Amém? Marcos, capítulo 7. Eu vou ler desde o início. Eu ia ler só um texto, mas o Espírito Santo tocou no meu coração para ler desde o início. Enquanto os irmãos procuram o livro de Marcos, capítulo 7, eu vou continuando a ler, vou começando a ler. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição. Tradição não é doutrina bíblica. Tradição é do povo. Amém? Tradição não tem nada a ver com doutrina. Então, porque os fariseus, todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comer sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado e não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo-lhes, disse-lhes: bem profetizou acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Imagina só, irmãos. Ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E disse-lhe:
bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixareis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, o que é de fora do homem não contamina o homem. O exterior do homem, quando eu digo homem, eu digo mulher também. O exterior não contamina. Amém, irmãos? Amém. O que contamina é o que sai do homem. São as suas atitudes, são as suas palavras, o seu julgamento. Ora, se nós julgar o nosso irmão, nós já estamos julgando, nós já estamos nos tornando juiz da lei. Então o Evangelho de Jesus, irmãos, não é o que está se achando por aí, não. O Evangelho de Jesus não é aquele que tem a maior igreja. Até porque Jesus, quando nasceu, não foi escolhido para ele nascer na melhor estalagem. Muito pelo contrário, não houve estalagem para ele. Imagina só, irmãos, o Filho de Deus. Imagina, irmão, se chegasse hoje na nossa casa. Imagina só, se chegasse na nossa casa hoje, José e Maria dissessem: olha, minha esposa, ela está grávida, está prestes a dar luz. Será que tem um lugarzinho para minha esposa se acomodar para dar a luz? Imagina só, irmãos. Assim eles chegaram em vários lugares e não houve estalagem para Jesus, para o nascimento de Jesus. Aí teve um que se compadeceu um pouco mais. Olha, eu tenho ali a estrebaria, te acomoda lá, não é? Mandou para o lugar mais inferior que tinha. Aleluia. Agora, se nós olhássemos com os nossos olhos, não, o Filho de Deus não pode, não, o melhor lugar da cidade é para ele. E é o que deveria. Mas só que Deus permitiu isso para nós mostrar que Deus não julga pela aparência. Deus não nos julga pelo nosso exterior. É pela nossa capacidade de amar o próximo. Deus nos observa, irmãos, são pelas nossas atitudes. Porque não adianta o pastor Abel vir aqui pregar de terno e gravata e amanhã ele botar uma sunga e ir para a praia namorar. Será que adianta? Será que vai adiantar, irmãos? É um evangelho falso. Não é aparência, irmãos. Mas tem que... A palavra de Deus diz que não pode fluir de uma fonte água amarga e água doce. Aleluia. Ou é doce ou é amarga. Não existe, irmãos. A palavra confirma isso, que não existe. Jesus transformou águas amargas em doces. Jesus transforma a nossa vida. Amém? Ele nos transformou de amargos a doces. Precisa um pouquinho de água para tomar. Amém, irmãos? Então Jesus,
ele transforma a nossa vida. E quando Jesus transforma a nossa vida, nós temos que pregar, nós temos que aceitar na nossa vida um conjunto de ensinamentos bíblicos, que é a doutrina de Jesus. E os apóstolos disseram lá no livro de São João, se não falha a memória, a carta de João: se alguém vier até vós e não trouxer este evangelho, não o saudeis, não o recebeis na sua casa. Ou seja, não aceite um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não aceite uma prática. Irmãos, então será que é necessário? Será que a nossa fé é tão fraca que nós precisamos orar por um utensílio de uma pessoa, por uma foto, por uma peça de roupa para a pessoa vestir? Será que a nossa fé é tão fraca assim? Não precisa. Olha aquele soldado que percorreu quilômetros para encontrar Jesus porque o servo dele estava doente. Ele não pediu para Jesus ungir uma roupa. Ele não pediu para Jesus dar uma florzinha ungida para ele. Me dá uma florzinha ungida que eu vou levar para o meu servo lá para ele ser curado. O que o servo disse? Senhor, meu servo, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. Meu servo está para morrer. Mas eu creio que só com uma palavra tua, meu servo já está curado. Aleluia. 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 E Jesus disse para ele: então vai em paz. Já está curado. Por que ele já estava curado? Pela fé daquele homem, que não era cristão. Amém, irmãos? É a nossa fé, irmãos. A nossa fé não pode ser baseada nas coisas humanas. A nossa fé não pode ser baseada numa doutrina humana. A nossa fé não pode ser baseada nas aparências. A nossa fé não pode ser baseada em dogmas que criam para prender, para segurar a pessoa, para fazer a pessoa de presa. Não, a pessoa tem que estar na igreja, livre. O cristão foi chamado para ser livre. O cristão não foi chamado para ser escravo de pastor, irmãos. O cristão foi chamado para ser livre, para servir Jesus, para adorar Jesus, para ter liberdade, chegar a abraçar o pastor. Não é aquele tipo de pessoas que a pessoa chega com medo na igreja. Ai, hoje eu não pude trazer o dízimo. Eu não posso chegar perto do meu pastor. Isso não é liberdade. Aleluia. Hoje eu falei uma palavra, eu cometi um ato que eu não podia, não posso chegar perto do meu pastor. Isso não é o evangelho. Pelo contrário, seja livre. Chega perto do pastor, abraça o pastor: eu preciso que tu ore por mim. Eu preciso que tu ore por mim porque eu estou precisando da tua oração. E se nós somos livres em Cristo, nós não temos segredo. Nós não temos nada que esconder. Amém? Liberdade para adorar o Senhor, irmãos. A pessoa vai na igreja com alegria, com despreendimento. Eu não vou lá porque fico me olhando por isso, por aquilo. Irmãos, vá até a casa do Senhor com despreendimento das coisas à vista dos olhos humanos. Que nós aprendemos aqui na palavra hoje que Jesus não olha o exterior. Jesus, ele nos julga pelo nosso procedimento. O que contamina a nossa vida é as nossas atitudes, as nossas más atitudes, mas as nossas boas ações, essas sim nos abençoam. Amém? A nossa fé, irmãos, são 3 coisas, 3 dons. Está aqui no livro de Coríntios, capítulo 13. Fé, amor e esperança. Sem essas 3, não tem como. Ninguém vai entrar no céu. Não adianta ter fé de profecia. Mas eu fui lá, aquele irmão me falou tudo da minha vida. Profetizou a minha vida. Aquele é um homem de Deus. Cuidado com as aparências. Cuidado. A verdadeira revelação, irmãos, é a palavra. E toda revelação que não tiver base bíblica é do homem. Não é de Deus. E nós não temos que ter medo de dizer isso. Nós temos que falar a verdade.
Amém? Então, amados, esse é o Evangelho do Senhor. Evangelho de liberdade. Mas não confundam liberdade com libertinagem. Libertinagem é liberdade com safadeza. Liberdade com pecado. Não, a liberdade de servir a Deus com uma vida santa a Deus. Devota a Deus. Amém? Nós temos que nos vestir decentemente. Nós temos que falar decentemente. Nós temos que proferir palavras que edificam e que louvam o nosso Deus. E mais uma vez eu digo, cuidado com os dogmas, os costumes que o ser humano coloca. Tem pessoas que não saem da igreja, que vivem a vida toda na igreja presa naquele ensinamento humano, naquela doutrina humana. A pessoa está aprisionada. E Jesus não veio para prender ninguém. Aleluia. Jesus veio para nos absorver. Glória a Deus. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos tornar livres. Livres para adorar o Senhor. E como é que eu me sinto livre? Eu me sinto livre quando eu não cometo aquilo que não é bíblico. Se eu cometer pecado, eu não sou livre. Eu sou escravo. Se eu viver debaixo de mandamentos humanos, eu não sou livre. Eu sou escravo. Eu sou, como diz a palavra popular, eu sou pau mandado. E isso não é liberdade em Cristo. Amém? Adorar o Senhor, irmãos, é bem diferente como estão dizendo aí. Tem pessoas que chegam a dizer que até eu fui criticado por isso, mas é a palavra de Deus, eu tenho que pregar ela. Tem pessoas que pregam que quem não leva o dízimo à causa do Senhor, não dá o dízimo, não vai ser salvo. Sabe que uma vez até aconteceu isso? Lá no Jardim América, uma irmã de uma determinada igreja, no meio do culto, eu estava pregando sobre outra coisa, ela levantou e pediu para falar. Eu disse, fala, irmã. E ela disse, pastor, o senhor há de concordar comigo que quem não dá o dízimo vai para o inferno. E aí na hora eu clamei, Senhor Espírito Santo, me dá sabedoria. E Jesus falou com ela por parábola. E eu disse, me veio a sabedoria do Senhor, porque não foi minha, veio do Senhor. O Espírito Santo, perguntei para ela, irmã, se eu fosse na sua casa, se eu fosse seu filho, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Pode ser? Pode. Se eu fosse seu filho, eu fosse na sua casa e dissesse para a senhora mãe, eu vim trazer aqui 10% do meu salário, obrigado, porque eu sou obrigado a trazer, eu sou seu filho. É lei, eu sou obrigado. E eu vim lhe trazer. Mas eu, com muita dor no coração, a senhora aceitaria? E ela disse, de maneira nenhuma, pois é nem o Senhor. Então, quando a pessoa tem o dever. O cristão tem o dever de trazer o dízimo e a oferta. É dever de cristão. Mas no próprio livro de Coríntios diz que esse livro de Coríntios é completo. No próprio livro de Coríntios diz, mas cada um contribua segundo o seu coração, não por usura. Não leve uma oferta de 100 reais para Deus te dar 1000. Não leve o dízimo para Deus te dar uma casa nova. Não, irmãos. Ou não leve, outros não vou levar o dízimo porque eu não sei o que o pastor está fazendo. Não é obrigação nossa. Quem traz o dízimo, irmãos, traz o dízimo por amor à obra de Deus. Se o pastor, que é o administrador, não administrar, não é um problema seu. O pastor vai prestar conta com Deus. Porque o pastor está administrando aquilo que é do Senhor. Amém? Então as pessoas têm que ter bem consciência da palavra, para as pessoas serem livres para poder ofertar, para poder dizimar. As pessoas têm que se sentir bem adorando a Deus. As pessoas têm que ter liberdade de dizer, eu sou cristão. Tem gente que às vezes até esconde que é de uma igreja porque tem vergonha disso, daquilo. Ah, mas
Irmãos, que Deus tenha misericórdia. Jesus está voltando, né? Como os irmãos pregaram. E a palavra que também concorda com o irmão aqui leu, Romanos capítulo 8. Porque agora, nenhuma condenação há. Aleluia. Né? Para aqueles que andam, aliás, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia. Oh, glória. Não há condenação para quem é livre em Cristo. Amém? Eu gostaria de me prolongar mais e mais e mais, ficar toda tarde. Eu amo falar a palavra de Deus. O Espírito Santo, quando ele começa a me trazer mensagem, mas o Espírito Santo também, ele é prudente. O Espírito Santo, ele sabe da hora que dá o amém, a gente sente que está na hora de dar o amém. E se eu prosseguir daqui, vai ser só pela minha vontade. O que o Espírito Santo queria falar conosco hoje, comigo, com vocês, ele falou. Aleluia. E se tiver que falar mais, ele vai falar mais. A mensagem terminou aqui. Amém? Amém. Mensagem de Deus para o nosso coração. Medite bem. Medite, seja livre, feliz, para servir a Deus, para adorar a Deus. Aleluia. E não se apegue em doutrinas humanas, em regime interno. Né? Se o regime interno for bíblico, amém, temos que seguir. Mas se não for, se for só uma criação para agradar, só aqui só vai, a irmã só vai subir aqui se usar o tapa-pó verde, senão não vai poder subir. O irmão só vai pregar se vem de casaco. Isso não está na Bíblia, irmãos. Não está na Bíblia. Às vezes o irmão está lá todo de paletó, né? Como muitos se apresentam com um sapato importado, e tem um lá que está de calça de brim e camiseta, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E o que está lá em cima, cheio de vaidade humana, cheio de avareza, pregando por dinheiro, e cheio de um espírito bem contrário do Espírito Santo. Eu gosto muito de lembrar, irmãos, rapidinho, só um testemunho, né? Eu gosto muito de lembrar de um testemunho, né? Para nós saber como é que Jesus nos olha. Um testemunho de um irmão que diz que ele foi arrebatado em espírito, não foi arrebatado do corpo, foi arrebatado em espírito, tipo de uma visão de sonho, como se ele tivesse morrido. E ele entrou no céu, e lá ele viu um monte de coroa, várias coroas, de tudo quanto era tamanho. E ele era muito usado na terra. Ele tinha todos os dons. Ele orava para os enfermos, era curado. Então, ele fazia, Deus através dele fazia sinais de maravilha, o Espírito Santo fazia. E ele perguntou para o anjo que recebeu ele, para que é essas coroas? Ah, isso aí é para coroar os ministérios que vêm na terra. E ele já pensou, a maior é a minha, sem dúvida. Eu tenho todos os dons, a minha é maior. Aquela ali é a minha? Eu disse, não é. Então é a outra. Também não é. Então é aquela outra ali, a terceiro lugar. Também não. E foi indo até chegou a menorzinha. Essa é a tua. Ué, mas como eu com todos os dons? O Espírito Santo me usava tremendamente. O Espírito Santo curava, expelia demônios, me usou muito, ensinou, pregou. Escola dominical, eu tinha todos os dons. Como é que a menor coroa é a minha? Mas então de quem é a maior coroa? A maior coroa é daquela senhora idosa que sentava na última cadeira e tu nunca desse uma oportunidade para ela cantar um louvor, para ela fazer uma oração, mas tu estava lá em cima sendo usado pelo Espírito Santo pela oração daquela irmã, pelo ministério dela. Aleluia. E é assim mesmo, irmãos. Se nós somos usados, nós não devemos nos ensoberbecer, porque nós somos apenas usados. Quem faz é o Espírito Santo, quem fala aqui é o Espírito Santo. Aleluia.
Ai de nós querer tomar para nós a glória, porque a glória é do Senhor, irmão. A glória do Senhor. Se nós falamos, se nós cantamos, é pelo Espírito Santo. Aleluia. E o verdadeiro louvor, ele vem do coração. Amém? A perfeição para Deus é amor. Glória a Jesus. Irmãos, eu queria fazer uma oração antes de nós passar para a Santa Ceia.